A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Por isso, nessa noite, no culto da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, acolhemos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos aqueles que se achegam na hora da noite para adorar, bendizer o seu santo nome, prestar serviço, ou seja, culto ao Senhor, e também para ouvir a sua santa palavra. Por isso, nessa hora, nós abrimos este culto de adoração ao nosso Deus, e convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Esta é a palavra do Senhor. O nosso convite é que você faça isso, que você se sinta servindo ao Senhor com alegria nessa noite, que você entre pelas portas da adoração, ainda que nesse momento de culto que você faz aí na sua casa, através do seu dispositivo, onde você estiver, na verdade, conectado conosco, que o entrar do seu coração na presença de Deus nesse momento de adoração seja de alegria e de verdade, porque, como disse o salmista, a nossa herança está no Senhor, porque somos dele, ele é nosso. Eu sou do meu amado é meu. Por isso que nessa noite a gente pode celebrar a fidelidade do Senhor e a sua misericórdia, que dura de geração em geração. Ore comigo agora para que o Senhor receba a nossa adoração nesta noite. Feche seus olhos, vamos orar por esse momento em que o Senhor receberá os nossos louvores. Feche seus olhos e ore comigo. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa noite. O Senhor é um Deus tão tremendo, um Deus maravilhoso, que cuida de cada um de nós. Por isso, recebe nesta hora da noite a adoração do teu povo. Recebe como aroma de incenso agradável diante de ti o nosso coração, esse coração que é o teu altar, esse coração que é teu. Constrói, Senhor, cada vez mais a tua palavra em nós e que o teu trono de graça esteja totalmente reinando em nossas vidas. Por isso nós entregamos as nossas vidas diante de ti, para que o Senhor as receba como adoração, como falamos já, mas ao mesmo tempo toda a liturgia, tudo que vai acontecer no culto desta noite, que seja para a honra e glória do teu nome. Assim nós te louvamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Celebre o Senhor com alegria, bendiga o seu santo nome. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando
palavra de Deus nos diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu sei que parece que você está preso dentro de casa, que esse momento pode estar sendo difícil, mas eu quero te lembrar que a gente tem a liberdade em Cristo, a liberdade que Ele comprou lá na cruz por nós. E por isso, eu quero que você sinta alegria dentro do seu coração no culto de hoje. Nós somos livres em Cristo. Amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos a esse momento do culto do Senhor, momento tão ímpar, tão bendito, em que estaremos orando em contrição, colocando diante do Senhor, da sua face, todas as nossas faltas, as nossas transgressões. Vamos fazer isso de uma forma totalmente sincera, com nossos corações compungidos na sua presença. E antes mesmo de orarmos, eu quero convidar os irmãos a lermos o livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 7, que assim diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto em que o profeta Isaías contempla no templo do Senhor a sua majestosa presença, a sua glória excelsa e, acima de tudo, a sua inefável santidade. E qual foi o sentimento do profeta Isaías, senão nesse momento ele sentiu ali aflorar, né, todo o seu pecado, por constatar a sua fragilidade humana, a sua condição de pecador, como ele bem disse aqui no verso 5, que ele era um homem de impuros lábios que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Essa foi a reação do profeta, e não obstante, muitas das vezes que nós estamos diante do Senhor e vamos confessar os nossos pecados diante dele, nós, assim como o profeta, nós sentimos o mesmo que ele sentiu no seu coração, que somos pecadores e que nós não temos nenhuma condição, através das nossas vãs obras, de obtermos o perdão de Deus, se não fosse pela imerecida graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou na cruz do Calvário o seu precioso sangue, vicário, substitutivo em nosso lugar, e assim nos declarou livres do pecado e da morte, e nos reconciliou com o nosso Pai amado. Queridos, esse mesmo sentimento que habitou o coração do profeta Isaías, me parece ter habitado o coração do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, e vai dizer ali na sua carta, no capítulo 7, nos versos 18 e 19, Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Da mesma forma, ele continua esse texto na carta aos Romanos, no verso 24, ele vai dizer, já no finalzinho desse texto, ele vai dizer, vai declarar ao Senhor: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Muitas das vezes nós nos sentimos assim, diante do pecado, totalmente fracos e sem condições, às vezes, né, por nós mesmos, com certeza, nós nos abandonarmos essa condição. Mas nós sabemos que, muito embora nós ainda vivemos num corpo e não recebemos ainda, né, a nossa
a plenitude, né, do Senhor no nosso corpo, nos transformando no corpo de glória. Ainda não podemos não pecar, mas nós sabemos que podemos contar com os méritos daquele que morreu por nós, aquele que intercede por nós, junto ao Senhor, assentado à sua destra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E também podemos contar com o Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos viver em santidade, em novidade de vida, como imitadores de Cristo. Assim como o próprio profeta Isaías teve os seus lábios tocados, o seu coração, por aquela brasa viva do altar, bem como o apóstolo Paulo, que no caminho de Damasco, ele viu, né, aquela súbita luz que brilhou do céu ali ao seu redor. E assim é com a gente, assim com cada um de nós, que tivemos também nossos lábios, nosso coração, tocado pela brasa viva do altar, sem dúvida nenhuma, a palavra do Senhor, que é a palavra viva, que é Cristo Jesus. A mesma luz que Paulo viu, aquela luz que a Bíblia diz, né, em João, tudo ilumina todo homem. Essa luz, né, que iluminou nossos corações e tirou toda a treva de nossos corações. A maravilhosa luz de Cristo. Então, queridos, vamos, embora a gente possa constatar também, como constataram os servos do Senhor, a sua fragilidade diante do pecado, da sua condição humana, nós podemos contar com a graça imerecida do Senhor em Cristo Jesus, nosso Senhor, e com o Espírito Santo do Senhor. Então vamos, nesse momento, colocar nossas vidas de forma transparente, reconhecer o nosso pecado, tudo aquilo que fizemos através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas omissões, tudo aquilo que fizemos que erramos o alvo, o centro da vontade de Deus. Vamos, então, agora, se você quiser e você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesse culto que é Teu. Muito obrigado por todas as partes que aqui percorremos, que podemos sentir a Tua presença, a Tua mão nos abençoar, Senhor, nos conduzir, a falar da Tua glória e da Tua majestade, Senhor. E nesse momento, Pai, esse momento também tão bendito, tão único, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá essa condição de declararmos diante do Senhor que somos homens e mulheres pecadores, que erramos muitas das vezes o alvo, Senhor, da Tua vontade, do Teu querer. Mas, Senhor, nós te louvamos porque a Tua graça bendita e merecida, Senhor, nos alcançou em Cristo na cruz do Calvário, Senhor, nos livrando do pecado e da morte, Deus. Nós te agradecemos porque podemos confessar diante do Senhor os nossos pecados, reconhecer que não temos méritos nenhum, Senhor, através das nossas vãs obras, mas através do Teu bendito sacrifício por nós, o Senhor nos lavou do pecado e nos reconciliou, Pai, em Cristo, com o Teu coração, Senhor, com a Tua Trindade Santíssima, Pai. Obrigado, Senhor, por todos que agora reconhecem que são pecadores, reconhecem que somente em Cristo podem ter os seus pecados perdoados, Senhor. Aqueles que estão agora conosco, como igreja e como todos os que estão conectados nessa hora, possam, de uma forma sincera, se colocar na Tua presença e se arrepender dos seus pecados e sentir agora, Senhor, a Tua boa mão a os perdoar, Senhor, porque a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça, Senhor. E o Senhor lança fora, no mar do esquecimento, nossos pecados, Senhor. Mas nós te pedimos ainda, Pai, que além do perdão dos nossos pecados, que nós possamos ter cada vez mais a ação do Teu Espírito Santo em nossos corações, a nos conduzir, a nos sensibilizar o coração todas as vezes que nós errarmos, Senhor, para que a gente possa viver em novidade de vida e reconhecer cada vez mais a Cristo Jesus em nossas vidas como imitadores dele, Senhor. Muito obrigado por esse momento precioso. Assim nós oramos com o perdão dos nossos pecados, te agradecendo por esse perdão que vem do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amada igreja, queridos irmãos, que o Senhor a todos abençoe as vossas vidas, preciosas famílias. Vamos continuar na continuidade desse culto, adorar e bendizer o nome daquele que nos amou até a morte, nos perdoou o pecado e morte de cruz, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuemos adorando e louvando o seu bendito nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Toma-me, rendido estou aos pés
Queridos irmãos e amigos, graça e paz, a gente chega naquele momento super importante da nossa liturgia, em que a gente consagra o nosso coração, a nossa vida e também os nossos recursos a Deus. E a brincadeira é super verdadeira, que a última parte nossa que se converte é o nosso bolso. Isso porque, geralmente, onde o nosso coração está, a nossa força, os nossos recursos também estão. Então, quando a gente chama você a ser fiel com os recursos que Deus tem trazido à sua mão para que você administre esses recursos, a gente está também falando, no fim das contas, sobre onde o seu coração está. Nós, nessa hora, chamamos você, convidamos você, principalmente você que é membro da Igreja do Jardim, para exercer a sua fidelidade por meio da consagração, dos dízimos e das ofertas. Enquanto eu estava falando aqui, a informação está aparecendo para você aí na tela do seu computador, do seu celular, enfim, onde você estiver participando conosco nesse culto. E você, por favor, fique à vontade de exercer a sua generosidade
e a fidelidade na resposta de Deus, na resposta da providência de Deus na sua vida. Então, que Deus seja servido de usar esses recursos e que Deus te abençoe e vamos continuar a adorar o nosso Deus. Olá, amada igreja. Eis que estamos aqui reunidos em culto do Senhor, porque Ele nos convidou para participarmos desse culto, para podermos bendizer e glorificar o seu nome, dar a Ele o louvor que lhe é devido. E é isso que fizemos até agora. Eis que oramos, agradecendo a Deus a oportunidade de estar na presença dEle. Oramos a Deus, reconhecendo a sua soberania e majestade. Oramos a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, agradecendo a Ele tudo aquilo que Ele tem feito por nós, a cada dia e a cada momento. Porque tudo que somos, tudo que temos, vem das mãos do Senhor. Eis que elevamos as nossas vozes em louvor, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, reconhecendo que somos dele, que ele nos criou do pó e que tudo que somos, tudo que temos vem das suas mãos. E é por isso que nesse momento onde ouviremos a palavra do Senhor, momento onde nós nos preparamos para receber a sua palavra, que irá nortear as nossas vidas pela instrumentalidade do reverendo Vladimir, anjo dessa igreja. É que nós oramos, agradecendo a Deus e pedindo a iluminação para que ele, como foi com o seu servo, o reverendo Vladimir, seja também conosco, para que prepare o nosso coração, para que a sua palavra possa fazer morada. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome, reconhecendo a sua soberania e majestade, reconhecendo a tua glória e poder, agradecendo o Senhor, porque através do teu Espírito Santo, tu nos trouxe até aqui nesse momento para podermos ouvir a sua palavra, reconhecendo a sua soberania e majestade, reconhecendo que tudo que somos, tudo que temos vem das tuas mãos. E é por isso, Senhor, que nesse momento pedimos, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, nos dá a sabedoria necessária para recebermos a sua palavra, para que nós possamos entendê-la e aplicá-la em nossa vida. Não somente na nossa vida, mas que nós possamos também mostrar para aqueles que ainda não te conhecem. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, prepara os nossos ouvidos e o nosso coração, para que a sua palavra faça morada em nossa vida. É o que nós pedimos desde já, agradecidos, fiados, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Ouçamos a palavra do Senhor. Graça e paz, amados irmãos, da parte do Senhor e de Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas, de nossos corações, aquele que era, que é e que há de vir. É com uma imensa alegria que encontro-me neste momento no nosso espaço de culto, de adoração, de louvor ao Senhor, para ministrar a palavra dele. Hoje, 31 de outubro, dia da reforma. Dia que nós celebramos e comemoramos como reformados, que somos esse movimento que, nascido no século XVI, deita suas raízes até hoje de forma expressiva em todo o mundo, alteando nossos corações e almas em júbilo e em alegria, pela ação bendita do Espírito Santo, que usando homens como Lutero, Calvino, Melanchthon, Knox, trouxe novamente a reflexão, o pensamento, o ardor da Igreja do Senhor para o veio bíblico, para os trilhos da Escritura Sagrada. Hoje é o aniversário da Reforma. Acabando o nosso mês de outubro, terminando mais uma etapa histórica. Já domingo que vem estaremos em novembro, a um passo do Natal, do nosso culto das luzes, que celebraremos na nossa comunidade, na igreja, no nosso templo, pela graça de Deus, querendo o Senhor, numa liturgia que sempre nos empolga muito, nos emociona, e nós haveremos, pela graça de Deus, de celebrá-la para a glória dele. Mês de outubro, aniversário da Reforma e aniversário da UPA. Nossos adolescentes também, nesse mês de outubro, aniversariam, completando assim mais um ano desta sociedade, desta parte tão relevante e essencial da igreja, que são os adolescentes.
E é lindo porque o tema que a UPA escolheu para esse mês, que vai chegando ao seu fim, é exatamente a fé. Né? Fincada em Gálatas 2:20, a nossa UPA nos desafiou a refletir sobre a vida pela fé, quando Paulo afirma: não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É exatamente esta vida pela fé que foi o objeto, a temática de todo esse mês de outubro. E vejam como que esta escolha da UPA se coaduna com a reforma. Porque eu quero convidar você a abrir as Escrituras na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Textos que Lutero vai escrever dizendo que ao lê-los, o coração ardeu e a reforma foi deslanchada. Então, Romanos 1, 16 e 17, assim diz a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Logo, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho pela fé. O justo viverá pela fé. Amados, parabéns aos nossos adolescentes, parabéns à Igreja do Jardim, igreja reformada que é, pelo dia de hoje, pelo seu aniversário, porque aniversário da reforma é o nosso aniversário. E bom saber que o nosso Senhor continua sendo castelo forte, continua sendo a rocha permanentemente edificada e colocada para a proteção, a ambiência de vida e a caminhada de fé do povo do Senhor, daqueles que nele confiam e entregam suas vidas ao querer maravilhoso e bendito de Deus. Amados, a reforma foi um dos movimentos mais importantes da história humana. Eu não tenho dúvida alguma. Celebrando ao mesmo tempo com o Renascimento, e alguns historiadores vão se perguntar quem influenciou quem, se a reforma influenciou o Renascimento, se o Renascimento influenciou a reforma, porque os dois movimentos gigantes, gloriosos, eles vão acontecer par e passo. A reforma encerra a chamada Idade Média, o chamado tempo de trevas. Eu não usaria essa expressão, é muito forte para definir um período tão lato da história humana, mas é fato que a Idade Média projeta um ranço de obscurantismo, de superstições, de coisas absolutamente díspares com a própria Idade Moderna que vai eclodir dali a pouco. E no início do século XVI, um monge, um homem dado às letras, agostiniano, um homem estudioso, doutor em teologia, ele resolve lançar desafios tremendos para a Igreja do Senhor, pastor que era da Igreja da Catedral, ou a Catedral da Igreja do Castelo de Wittenberg. Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, por isso essa data é tão querida e preciosa para nós. Para nós, o dia 31 de outubro não é o dia das bruxas, é o dia da reforma, para a glória de Deus. E ele recebe os fiéis, recebe aqueles que se dirigem ao serviço religioso naquela manhã, com 95 teses teológicas afixadas nas portas da igreja de Wittenberg. E com isso, o movimento estava cristalizado no seu início, na sua operacionalização histórica. Essas teses, elas falam
daqueles pontos fulcrais da reforma, aqueles pontos que se tornariam os pilares da reforma, já ali postos, inseridos, trabalhados, não de uma forma tão sistêmica como aconteceria algum tempo depois, principalmente por mãos e mente de Calvino, mas ali já estavam as grandes premissas, notadamente a premissa de que a vida era uma vida pela fé, balizada nas Escrituras Sagradas, tendo Cristo como único bastião, como único Salvador, como único Redentor, e não mais na dependência de santos, de imagens, de relíquias, pedaços de coisas, de vestes, de ossos dos homens e mulheres de Deus do passado. Só Cristo é que nos leva à glória, só a graça de Deus é capaz de inundar o nosso coração e nos conduzir novamente à presença do Senhor, conduzir-nos novamente ao lar celestial, e que só a glória de Deus é que importa para nós alcançarmos como meta e objetivo de vida. Esses grandes pilares que caracterizaram o movimento reformado e caracterizam a Igreja Reformada até hoje, ali estão postos. E sobressai o sola fide de maneira maravilhosa e exponencial. O justo viverá pela fé. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que os grandes homens de Deus do passado, as grandes mulheres de Deus que viveram nesse período, eles imprimiram este versículo e todo o conjunto da palavra de Deus, e nós temos trabalhado às terças-feiras nos nossos encontros de fé. Quero convidar você a unir-se a nós toda terça, 19 horas, pelo Zoom, de forma remota. Nós paramos um pouco no nosso dia, na nossa corrida, para refletir sobre a fé, encontros de fé. Temos falado de grandes homens e mulheres, de personagens que nos inspiram da palavra de Deus, que atravessaram momentos difíceis, momentos árduos como nós, mas continuaram vivendo pela fé, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Cristo Jesus. Tem sido bênção esses encontros e na minha vida tem sido uma maravilha. Venha estar conosco. Toda terça, às 19 horas, o convite é colocado nos grupos da igreja e você ali se conecta e vem adorar e vem crescer na presença de Deus conosco. Mas todos eles, esses grandes vultos, grandes heróis e heroínas da fé, tal qual os heróis e heroínas da história bíblica, colocaram a sua vida para vivê-la, para exercê-la, para construí-la pela fé. A fé é a certeza das coisas que esperamos, a firme convicção de coisas que não vemos, mas que sabemos que estão ali, presentes, absolutamente envolventes na nossa vida, porque o Senhor as disse, as prometeu e as realiza, como as Escrituras lindamente nos apresentam. Fé não é um sentimento vago, fé não é um achismo, a fé é certeza e convicção. Certeza e convicção do agir de Deus, da palavra de Deus, da promessa de Deus para cada um de nós. E os reformadores assim fizeram. E eu quero conversar com você nessa noite exatamente sobre esta vida de fé que os gigantes do passado fizeram, realizaram e construíram, e de que maneira eu e você hoje podemos também nos apropriar dela. A vida que eu tenho, vivo-a pela fé no Filho de Deus. A fé que os reformadores praticaram, colocaram como desafio para nós, o justo viverá por fé, era uma fé que redimensionava a relação deles com Deus. Redimensionavam as relações desses homens e mulheres com o Altíssimo, com o Senhor. Até aquele momento, ao longo da Idade Média, o povo de Deus viu-se envolvido em uma nódoa de superstição, de mandingas. A fé era algo
colocado como práticas muitas vezes divorciadas de qualquer fundamento das Escrituras Sagradas, e aquela fé viva, verdadeira, aquela fé que se entrega, que se coloca, que se amolda, que se consagra ao Senhor, parecia perdida, ou quando não, escondida da igreja cristã. E aqueles heróis, aquelas heroínas disseram, olha, a palavra nos ensina que a nossa vida é dinâmica diante de Deus. Viver pela fé é entregar-se a cada dia, a cada momento. É fazer como Abraão, como Davi, como Moisés, e trazendo a palavra novamente a lume, trazendo as Escrituras Sagradas, lançaram luz sobre aquelas brumas, sobre aquela escuridão de uma fé presa a superstições, a coisas, a regras sem qualquer sentido, a uma religiosidade oca, vazia, a uma espiritualidade absolutamente desprovida de sentido. Os reformadores nos legam uma vida de fé. E esta fé redimensionou a relação deles com Deus. Deus é um ser. Deus é um ser vivo. Deus é pessoal. Viver com o Senhor Jesus é algo maravilhoso. Oração, leitura das Escrituras, participação na igreja com o seu povo. É uma dinâmica que nos envolve, que nos quebranta, que nos entrega, que faz com que tenhamos uma relação viva com o Deus vivo. Uma fé que se renova a cada manhã, que significa uma entrega, um depósito de tudo que temos, de tudo que somos, em confiança nas mãos do Eterno. Ah, meus amados, que coisa linda! A fé que os reformadores nos legam é aquela fé que Paulo tanto fala, que João tanto nos ensina. Ela é relacional. Quando Jesus passa pelas praias, pela coletoria de impostos, quando ele olha, fita as pessoas e convida-as a segui-lo, é disso que estamos falando. Vem e segue-me, esteja comigo, venha. É o chamado, é a vocação para uma relação, para um dia a dia, para uma construção sem liames, sem fronteiras. É uma entrega absoluta, total. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E a minha vida, os meus dias, os meus compromissos, ensina Paulo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que lindo tema os nossos adolescentes escolheram para nós neste mês da Reforma, pois esse é o hino da Reforma. É o castelo forte que é o nosso Deus, que nos ampara, que nos fortalece, que nos arregimenta, que nos consola, que nos impulsiona, que nos restaura, que nos cura, que nos faz novas criaturas. A nós que somos pó, agora trazidos por Ele, recebemos o bálsamo da sua vontade, do seu carinho, do seu amor sobre nós. Ah, queridos, o justo viverá pela fé. Então, a primeira coisa que quero trazer desta herança reformada é que a fé que os reformadores exerceram e que chega a nós como legado de vida e de história, redimensionou o relacionamento deles com Deus e deve também redimensionar o nosso a cada momento. A nossa relação com Deus é uma relação de vida, uma relação bendita, uma relação amorosa que emerge da cruz e do túmulo vazio. A segunda coisa que aquela herança bendita da Reforma nos leva e nos traz é que esta fé pela qual os heróis, as heroínas do passado viveram, era uma fé que lhes deu armas, lhes deu a certeza que poderiam vencer o mundo. E é isso que João fala, que a nossa fé
é uma fé que vence o mundo. Em que sentido o mundo? No sentido das aflições, das dificuldades. Amados, os reformadores foram altamente perseguidos. Lutero teve contra si expedida várias e várias bulas. Inclusive, comenta-se, fala-se naquela época, os textos nos informam que vários homens se prontificaram a assassinar Lutero, a matar Lutero, a dar cabo da vida de Lutero. A primeira década após o 31 de outubro de 1517, Lutero passava pelos castelos alemães, ninguém sabia ao certo qual era o seu paradeiro, ora ele estava aqui, ora ele estava ali, porque urdiam contra ele o tempo inteiro para matá-lo. É nesse sentido que a fé reformada nos instrumentaliza a vencer o mundo. Por isso, o grande hino da Reforma, a grande marselesa da Reforma é o hino de Lutero, Castelo Forte é o nosso Deus. Muitos lugares onde o pensamento reformado ainda não havia chegado, no século XVI e na sua sequência, os irmãos já cantavam Castelo Forte. O hino chegou primeiro, porque é isso, esta fé que vence o mundo, esta fé que nos dá a certeza de que o Senhor está no controle, que as dificuldades, que os homens maus, que as enfermidades, que as coisas deste mundo, por mais que nos façam sofrer, não podem dominar a nossa vida, não podem engessar o nosso coração, porque nós temos aquele que venceu. E por ele, como ele mesmo disse, todos nós venceremos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, não apenas a fé dos reformadores plasmaram uma nova relação com Deus, mas também plasmam uma coragem de vida. A coragem de se levantar, de enfrentar, inclusive, o maior império que a humanidade já conheceu, que foi a Igreja Cristã na Idade Média. Esses homens e mulheres tiveram a coragem de enfrentar essa estrutura, de enfrentar aquele poderio. E não foi diferente com Lutero, não foi diferente com Calvino, não foi diferente com Melanchthon, não foi diferente com João Knox, não foi diferente com os pré-reformadores, entre eles João Hus. Por quê? Porque eles sabiam que o justo viverá por fé. A coragem do enfrentamento não estava baseada, não estava fincada no poder que eles possuíam, na autoridade que eles possuíam por força de seus bens, mas sim pela genuína fé que se entrega, que se ajoelha e que sabe que o trono dos céus jamais está ou estará vazio. Estes homens e mulheres que legam a nós esta herança de fé, uma fé vitoriosa, uma fé que enfrenta as dificuldades, uma fé que olha nos olhos dos perigos e diz: até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, nós vamos em frente. É desta fé que estamos falando, esta é a vida que Paulo se refere, e quantos perigos, quantos enfrentamentos Paulo viveu. Paulo foi dado como morto depois de ter apanhado. Paulo desceu em um cesto por causa da turba sanguinolenta que vinha atrás dele. Paulo foi preso inúmeras vezes e mesmo assim ele sempre disse: e nele, no Senhor, tudo podemos, tudo posso naquele que me fortalece. É uma fé vitoriosa porque não está fundamentada em coisas, em pessoas, em mandigas. Está fundamentada no trono daquele que era, que é e que há de vir, no Senhor de todas as coisas, no soberano que é feito, aquele no qual, perante o qual todos os reinos, todas as glórias dos impérios se comparam a um pingo que cai num balde. Sim, a fé que os reformadores nos legam é uma fé que nos ensina a vencer o mundo. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo, é a fala do Senhor. Sei que os momentos são duros, sei que as épocas são difíceis,
sei que as coisas são tormentosas, mas vejam, o Senhor nos conduz. A boa mão de Deus jamais esteve afastada de nós, ou jamais estará afastada de nós. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. E por mais duro que seja o momento que você está enfrentando, saiba que maior é aquele que está em nós do que aquele que é contra nós. Em terceiro lugar, além da fé que os reformadores nos passaram, ao dizer deste redimensionamento de relação com Deus, além desta fé, e o justo viverá pela fé, nos dar as armas e as verdadeiras saídas para enfrentarmos as dificuldades da hora presente. A fé que aqueles homens viveram e nos legam como exemplo, como as Escrituras nos ensinam, é uma fé que projeta os olhos para o amanhã, que projeta os dias na esperança de um novo tempo que virá. Fundados na soberania de Deus, os reformadores vão nos ensinar, proclamar que o futuro pertence ao eterno. Que coisa linda! Por isso Paulo diz, a minha vida eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É isso, é a visão da Eucaristia. E hoje de manhã tivemos ceia no jardim, né? Coisa linda, momento da ceia, quando Jesus diz, quando o Senhor nos ensina dizendo, eu vou realizar essa ceia de novo, só que em outro lugar, no reino do Pai. E vocês já estão convidados. Nós não olhamos o futuro como uma incógnita. Não olhamos o futuro como a continuidade do Vale de Lágrimas. Não olhamos o futuro como enigmático. Não olhamos o futuro como algo incerto. Sabe lá o que vai acontecer. Eu tenho medo de estar lá. Não! Nós olhamos o amanhã porque vivemos pela fé com os olhos encharcados de graça e de certeza que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Os reformadores, e isso é lindo, e não obstante estarem com seus olhos fixados na história, enfrentando o tempo presente, um tempo duro, eles jamais deixaram de olhar para o amanhã. Sabiam que as lutas que estavam travando reverberariam no amanhã, construindo, fazendo, projetando um tempo novo, um tempo melhor, o tempo da graça, o Kairos, que foi inaugurado com a ressurreição, que teve o seu start quando a pedra foi removida do túmulo, que teve o seu início já agora na bênção da presença daquele que está preparando o nosso futuro, que está construindo o nosso amanhã, que sabe aquilo que necessitamos e nos terá eternamente com Ele. É mistério hoje, amados, olhar para o futuro. Tenho encontrado pessoas, amigos, queridos, ainda essa semana que passou, hoje iniciamos uma nova, uma grande amiga falava comigo lá no meu gabinete, dizendo, professor Vladimir, eu não penso mais no amanhã, eu tenho medo do amanhã. E nós temos visto e recebido tantos relatos assim, não é? De desistências, de angústias, de tristezas, de abatimentos. Há um pessimismo a nos rodear. É entendível, estamos ainda no meio de uma pandemia, é fato, mas queridos e amados, eu quero nesta noite desafiá-los a olhar para o amanhã, a olhar para o futuro que Deus está construindo. Os reformadores nunca deixaram de crer nisso.
nunca deixaram de crer na vocação eficaz, nunca deixaram de crer na perseverança dos santos. Eles sabiam que Deus moveria o que fosse necessário, como o Senhor Jesus fez, movendo todos os obstáculos para ir aos discípulos, para estar com os discípulos, andando sobre as águas, porque eles estavam passando por aflição. Eles sabiam que o nosso Deus jamais largará a nossa mão, no presente e no futuro, como foi no passado. Estas três dimensões estão presentes na vida dos reformadores e devem estar na nossa. No passado, o Senhor esteve conosco, preservando a nossa vida, nos guardando, nos levando até Ele. No presente, o Senhor está agindo, nos guiando, atravessando os mares, atravessando os momentos de dificuldade, os vales escuros, e o Senhor estará no nosso amanhã. O justo viverá pela fé, de fé em fé. Essa é a ideia, de projeção em projeção, de dia a dia, de instante a instante, que se constrói, que se abre para um novo tempo, o tempo da graça, o tempo da ação efetiva daquele que nos ama em todas as horas. Então, querido, querida, não desista. A fé que projeta os nossos olhos para o futuro vai nos dizer: não desistamos, não abandonemos a luta. A palavra vem ao nosso coração, dizendo exatamente isso: perseverem, perseverem, continuem firmes. Por que perseverar? Porque o amanhã é de Deus, porque Ele já está no nosso amanhã. Ele é o nosso amanhã. Então, uma fé que redimensiona a nossa relação com Deus. Uma fé que nos enche o coração e a alma de coragem para enfrentar as dificuldades. Uma fé que projeta os nossos olhos para o amanhã de Deus. O justo viverá pela fé. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor derrame sobre nós porção dobrada desta fé, para que vivamos por ela, dia a dia, instante a instante, para a glória e louvor do Senhor. Quero orar com você. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos aí, aonde você está agora. Pai querido, Senhor amado, graças te damos, porque estamos conectados ao Senhor, conectados pelas ondas do Calvário, conectados pela Tua graça, pelo Teu favor imenso, pela Tua misericórdia que um dia nos alcançou e, tendo nos alcançado, moldou-nos para Ti e construiu para cada um de nós vida e vida em abundância ao Teu lado. Senhor, dá a Tua bênção, conduza-nos com a Tua destra, que nós tenhamos uma relação cada vez mais efetiva, forte, real, límpida, verdadeira com o Senhor. Que nós saibamos que a Tua boa mão há de continuar a abrir os mares, a nos conduzir pelos vales, ainda que escuros. Dá-nos a coragem que vem da fé para enfrentar os desafios e as horas difíceis. E, Pai, muito obrigado, porque o nosso futuro é o Senhor. O nosso futuro não são as realidades econômicas, sociais, institucionais deste mundo, mas o nosso futuro é o Senhor. Por isso Ele é certo. Alteia os nossos olhos para o amanhã que é Teu, para o kairós pleno do Teu agir. Renova o nosso coração, perdoa o nosso pecado, nos faz andar na Tua presença. É a nossa oração, em nome daquele que era, que é e que há de vir. Em nome do Autor e Consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Em nome daquele pelo qual vivemos. Louvado sejas desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Uma semana muito rica de oportunidades de viver pela fé. Deus o abençoe. Gratos pela palavra do Senhor que nos chegou
através do seu servo, o reverendo Vladimir, vamos então agora receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e único Pai, e as consolações, o fruto e a direção do Santo Espírito do Senhor repouse sobre a sua vida, não somente no dia de hoje, mas por todos sempre. Amém. Deus dê a você uma excelente semana sob a graça do Senhor.